Pode começar? Olá, meu nome é Priscila. Estarei apresentando o trabalho de conclusão do curso para o ensino de licenciatura em matemática da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, juntamente com a Renata. Nosso trabalho tem por título o uso do lúdico para o ensino da trigonometria no ensino fundamental. Resumo. Em frente às dificuldades apresentadas pelos alunos em aprender matemática, o presente trabalho tem como objetivo apontar estratégias para que o docente possa ensinar a trigonometria, de forma lúdica, utilizando-se de jogos e brincadeiras no processo de ensino e aprendizagem. O lúdico é uma proposta pedagógica que tem por objetivo facilitar o aprendizado, quebrando o paradigma das aulas, ou seja, com o auxílio de jogos, contribuir para o desenvolvimento, estimulando o raciocínio e desempenho e habilidades de interpretar do aluno. Nosso trabalho está pautado em diversos autores, pesquisas e na metodologia ativa. Apontaremos estratégias que auxiliem os docentes a ensinar de forma produtiva. Para isso, elaboramos um plano de aula e uma sequência didática que poderá ser aplicada para alunos do ensino fundamental na disciplina de matemática. O porquê do tema? A matemática é uma área onde grande parte dos estudantes apresentam diversas dificuldades no aprendizado. Alguns temas desta área se destacam em termos de graus de dificuldade, e a trigonometria está entre os principais. Foi observado que boa parte dos estudantes não só apresentam dificuldades com o assunto, mas também não se sentem estimulados a compreendê-lo. Em alguns casos, até acham desnecessário. Devido a tais problemas relacionados ao estudo da trigonometria e sua utilidade, baseia-se a importância do desenvolvimento desse projeto, que tem o intuito de abrir novas possibilidades para o ensino, buscando diferentes metodologias didáticas, além de procurar demonstrar a utilidade do conteúdo no cotidiano e, consequentemente, a importância de seu aprendizado. Dispor de meios que introduzem nos estudantes o estímulo e a vontade de aprender sobre a temática, entre outros meios que facilitem a mediação do conhecimento. O que nós vemos atualmente é uma fala sobre a aplicação da prática pedagógica, passando pela pedagogia tradicional, construtiva, até a pedagogia histórica, crítica, mas a realidade dentro das escolas ainda é a aula com lousa e giz, dado para os professores desestimulados por causa do pouco recurso oferecido e o despreparo para lidar com os alunos que vem mudando muito com o passar dos tempos. Esse trabalho quer incentivar os alunos e professores a olhar a matemática de forma diferente, com ansiedade e curiosidade da parte dos alunos e com inovação da parte dos professores. Objetivos. Objetivo geral. Tratar do estudo e da pesquisa sobre trigonometria, procurando suas aplicações e diferentes formas de abordagem, utilizando o lúdico para o ensino e aprendizagem. Realizar algumas ações, como produção de material didático, utilização de jogos, brincadeiras, na realização de oficinas, que, além da oportunidade de divulgar o estudo, poderá também introduzir no participante um estímulo e proporcionar uma melhor fixação do conteúdo no ensino da trigonometria, no caso, possibilitando ele no desenvolvimento do pensamento crítico e aprimoramento em habilidades e competências para a continuidade do aprendizado dos alunos. Os específicos, que é identificar recursos tecnológicos, que faz com que o aluno sinta-se seguro da própria capacidade, ele interagir de forma cooperativa. Elaborar ferramentas educacionais que fortaleçam as práticas pedagógicas, que relacionam os temas com outras áreas curriculares. E estimular o interesse, a curiosidade, a investigação e a capacidade de resolver situações dos problemas do cotidiano. Agora vamos para a fundamentação teórica. Então, nossa fundamentação baseia-se em revisão bibliográfica, artigos e diversos materiais de autores que se encaixam com a nossa temática. O trabalho com a matemática em sala de aula muitas vezes apresenta diversos desafios, tanto para o professor quanto para o aluno. O primeiro sempre fica na expectativa de desenvolver um trabalho com o objetivo de atingir o seu aluno, e por diversas vezes enfrenta o chamado fracasso escolar, devido a situações de não conseguir chegar no seu objetivo final. Já por outro lado, o aluno enfrenta a dificuldade de como trabalhar os diversos assuntos da matemática em seu cotidiano. Então, dessa maneira, tem uma barreira ali que se forma entre o aluno e a disciplina. E o professor não consegue passar totalmente o conteúdo e o aluno também não consegue aprender da forma que seria, que ele não consegue ver a matemática, não consegue ver a trigonometria ali no seu dia a dia. E sendo que a gente vamos ver que é muito útil.
E para que o professor atinja o seu objetivo em sala de aula, é importante lembrar do papel norteador da didática, uma vez que esse elemento é imprescindível para o bom desenvolvimento da aula, lembrando que ela sofre uma constante modificação, uma vez que ela não é estática, devido à necessidade da sociedade, que também modifica ao longo do tempo. Então, sempre está havendo mudanças, né? Então, por isso a dificuldade do ensino na sala de aula, do objetivo ali, que tem que estar o quê? Mudando a didática, melhorando a didática para devido às necessidades dos alunos. A história da trigonometria é incerta. Então, vamos lá, vou contar agora um pouco sobre a história da trigonometria, né? A história é incerta, mas pode-se dizer que ela deriva dos problemas gerados pela astronomia, agricultura e navegações, por volta do século IV e V a.C., com os babilônicos e egípcios, dando grandes contribuições para a descoberta e o aperfeiçoamento desse ramo da matemática, que ainda hoje é muito usada, pois estuda as relações entre o lado do triângulos e é usada em diferentes áreas, como a música, a navegação, o estudo da química, biologia, geografia, diversas matérias. A trigonometria é uma parte da ciência chamada matemática que tem suma relevância por estar em nosso cotidiano. Então, é de extrema importância no nosso cotidiano. No dia a dia, a gente vê muito a trigonometria, servindo de ferramenta para resoluções de questões quantitativas e lógicas. Sabemos que a trigonometria faz parte dos mais antigos ramos da matemática e já está conosco desde os povos antigos para medir os ângulos e distâncias. O objetivo principal da localização, de localizar os pontos da superfície terrestre, a fim de resolver problemas originais da necessidade humana. Então, para medir os objetos principais, é necessário a trigonometria, através dos ângulos para medir as distâncias. Então, hoje é usada em diversas situações práticas e teorias envolvendo não só problemas internos da matemática, porém também de outras disciplinas científicas e tecnológicas, né, que envolvem fenômenos periódicos, como eletricidade, termodinâmica, entre outros. Aí, com os estudos trigonométricos, podemos determinar as medidas dos elementos de um triângulo, que é os lados e os ângulos. E com o uso dos triângulos semelhantes, podemos determinar a distância inacessíveis, como a altura de uma torre, a distância da largura de um rio, o raio da Terra, entre outros. Portanto, quando visualizamos por esse ponto de vista, os estudos trigonométricos aparecem numa posição super interessante para o nosso dia a dia e da nossa vida escolar, mesmo sendo complicado para alguns. Por outro lado, um significado super importante e indispensável ao cotidiano de qualquer pessoa. Além disso, suas aplicações fazem parte da nossa vida sem que percebemos. Então, no dia a dia, a gente usa a trigonometria de diversas formas. E assim, passo para a continuação do trabalho para a Renata. Olá, eu sou a Renata, vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Metodologia. O intuito do trabalho é deixar o ensino da trigonometria mais atrativo para o aluno, visando a autonomia e maior participação dele em sala de aula. Então, a metodologia aplicada, escolhida pelo grupo para aplicar no trabalho, foi a metodologia ativa, onde o aluno ele é colocado como protagonista e o professor ele assume o papel de orientador, onde ele vai fazer com que o aluno ele se apodere do conhecimento de uma forma mais prática para ele e no ritmo de cada aluno. O trabalho em grupo, também, o grupo também usou o trabalho em grupo e usando o lúdico como forma de fixação no conteúdo, o uso do lúdico. Para a realização dessa atividade e melhor compreensão do estudo sobre o tema, o grupo vai deixar uma sugestão de atividade lúdica, com objetivos de amenizar a dificuldade e criar um maior atrativo para o aluno. A atividade sugerida pelo grupo é a construção de um teodolito, onde vai ser dividido em duas fases. A primeira fase vai ser conceitual, onde o professor ele vai passar o conteúdo, vai explicar de onde veio o teodolito, quem foi que inventou, para que serve. E a segunda parte, a prática, onde ele vai, com a ajuda do professor, os alunos vão construir esse teodolito e depois vão colocar na prática
a medição de árvores, medição de distâncias de prédio e todas as outras coisas que podem ser feitas dentro da escola, né? Não precisa ser dentro da sala de aula, mas ele pode sair da sala de aula e ir até a praça ou fazer uma caminhada com os alunos. Nisso, os alunos vão fazendo o uso do teodolito. Análise de resultado. Melhoria na assimilação do conteúdo. Devido à pandemia, o grupo optou pela construção de um plano de aula, onde o professor possa apresentar o conteúdo da trigonometria de uma forma diferenciada, com o objetivo de amenizar as dificuldades e criar atrativas para o tema, trigonometria, fazendo com que o aluno se aproprie do conhecimento, né? Usando a metodologia ativa e usando o lúdico também como maneira de maior fixação. Como que vai ser feito esse plano de aula? O tempo previsto são 10 aulas, onde cada aula terá 50 minutos de duração. 6 aulas serão usadas na parte teórica e 4 aulas serão utilizadas na elaboração da construção de jogos relacionados aos temas abordados, que é a trigonometria. Análise de resultado, sequência didática. O professor, ele usará 6 aulas para aplicação em sala de aula do conteúdo sobre a trigonometria, onde ao final de cada aula o aluno deverá, com o auxílio do professor, elaborar propostas de jogos e brincadeiras para ser usado no momento da elaboração. A partir da 7ª aula, o professor vai começar com a formação de grupos e a estruturação das regras dos jogos. Nessa formação de grupo, o professor tem que se ater a desmanchar as panelinhas da classe, porque o intuito é eles se conhecerem e trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo não é trabalhar com pessoas conhecidas, é trabalhar com pessoas que você não tem muita convivência, mesmo em sala de aula. Então, o professor ele vai deixar um aluno que ele assimilou melhor o conteúdo, e assim ele vai poder tirar as dúvidas dos outros e deixar alunos que não assimilaram tão bem assim o conteúdo, mesclando assim o grupo. Na 8ª aula, a partir da 8ª aula, os alunos usarão para elaboração e confecção dos jogos de trigonometria. Na 9ª aula, será o momento em que os alunos irão colocar em prática o que aprenderam, nesse caso, por meio dos jogos. Então, eles vão pegar os jogos que eles criaram e trocar entre si. O intuito é que as regras estejam muito bem elaboradas. Por quê? Porque uma pessoa de fora, que não participou da confecção do trabalho, ele tem que pegar o jogo, ler as regras e entender as regras, sem que ninguém do outro grupo que elaborou venha a explicar nada. Então, tem que estar bem claro para ele as regras do jogo para ele poder jogar. No final da 10ª aula, o professor irá discutir os resultados da atividade com seus alunos, levando em consideração todo o trabalho desenvolvido. Então, ele vai apresentar, ele vai ter um bate-papo realmente com os alunos, perguntar qual foi a percepção deles de uma aula somente teórica, o que eles puderam colocar, aprender mais com a elaboração dos jogos, qual foi a sensação de estar aquele aluno que se colocou como central, está tirando as dúvidas dele, qual foi a sensação dele estar tirando as dúvidas, como foi recebido esse aluno pelo grupo, se eles aceitaram, se eles conseguiram compreender. E essa análise é muito importante para o final do trabalho, né? Para a conclusão do trabalho, para ver se realmente o aluno ele compreendeu o conteúdo. E o resultado esperado.
Ao final do processo, o professor poderá avaliar se o aluno sabe trabalhar em grupo, dando notas por conteúdos de apresentação, organização e colaboração com os demais colegas. Ele ainda pode pedir um relatório individual para medir o grau de compreensão do conteúdo adquirido por cada aluno. Então, ele vai passar por tudo isso e no final ele vai ter uma maneira de avaliar sem ser uma prova realmente, ali uma prova que muitas vezes o aluno até sabe o conteúdo, mas na hora ficou nervosos e acabam não conseguindo lembrar ou não conseguindo fazer os exercícios propostos na prova. E considerações finais. O trabalho em si busca a melhoria no processo de aprendizagem, tanto no processo de ensino e aprendizagem, beneficiando o aluno e o professor. Então, nós acreditamos que formas alternativas de ensino e aprendizagem, como atividades apresentadas nesse trabalho, em conjunto com o saber teórico, ele vai contribuir com a aprendizagem e, consequentemente, vai diminuir a barreira que existe entre o professor e o aluno e essa barreira de adquirir novos conhecimentos, porque tudo que é novo assusta as pessoas. Então, quando você vai com uma matéria nova, você acaba assustando o aluno, mas essas metodologias mais diferenciadas, o modo de abordagem, ele fica melhor para o aluno e melhor também para o professor, que passa a ter um pouco mais de confiança. Nós gostaríamos de agradecer à Univesp e gostaríamos de agradecer também a Camila, nossa orientadora, onde nós buscamos todo o auxílio, e ela sempre estava sempre pronta para ajudar, sendo em qualquer horário. Muito obrigada por tudo e essa apresentação do nosso trabalho.